Canto 1, capítulo 6, conversação entre Narada e Vyasadeva. Verso 29. No fim do milênio, quando a personalidade de Deus, o Senhor Narayana, deitou-se dentro da água da devastação, Brahma começou a entrar nele juntamente com todos os elementos criativos, e eu também entrei através de sua respiração. Verso 29. No fim do milênio, quando a personalidade de Deus, o Senhor Narayana, deitou-se dentro da água da devastação, Brahman começou a entrar nele juntamente com todos os elementos criativos, e eu também entrei através de sua respiração. Eu vou fazer o sânscrito. Hare Krishna. Verso 29. Kalpanta idam adaya sayanem basi udam vata shishayitsor anupranam vivishentan aham vibo. Om Bhagyan Chimirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurulmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó a energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om, Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas presentes na sala dos mantras, na nossa auspiciosa egrégora sagrada, divina, transcendental, viva, potente, saudável, refulgente, entusiasmada, transcendente. Isso não é exagero, são atributos característicos daqueles que desenvolveram qualidades suficientes a ponto de entenderem qual é a motivação da forma de vida humana. Todos aqueles que entenderam o porquê a forma de vida humana é gerada e qual a função metafísica, ou seja, a missão, qual é o objetivo a ser alcançado através da forma de vida humana, desenvolvem esse tipo de característica. Não é exclusividade de um grupo ou de uma pessoa. É um atributo intrínseco à plataforma que se obtém ao adquirir conhecimentos autênticos e definitivos. E esses conhecimentos são os conhecimentos védicos, que é o conhecimento que nós estamos elaborando, tá? Então agora nós estamos aqui, olha só. Esse é o canto 1, capítulo 6, conversação entre Narada e Vyasadeva. Nós já vimos que Narada, ele então está descrevendo a história, ele está fazendo aí uma autobiografia, né? É uma autobiografia. O Narada, ele é um personagem relevante dentro do contexto da estrutura da civilização védica, porque ele é o arquétipo do mestre espiritual. O mestre espiritual, ele é o representante de Vishnu. O mestre espiritual, eu não sei, vocês já ouviram falar em um personagem chamado Garuda? Tá? Será que é o meu? Ou tem alguém aí mexendo com a mãozinha aí, tá me dando uma vertigenzinha aqui na tela. Tem esse pontinho aí. Não, pode ser que seja um acidente. Quem está administrando? Quem está administrando o cartaz? Vocês estão vendo a setinha passando para lá e para cá? Sim.
Não é a De sua, quem é essa seta? acho que é a Hã? sua, acho que é a sua Mini. Não, agora que eu comecei a mexer, não estava mexendo. É que eu estava vendo Ah, quem estava, mas tá né, às bom. vezes o mouse, ele fica, às vezes o mouse, ele faz isso, ele fica tremendo, andando para... Ó, tá vendo lá a setinha? Tá me Tá, dando não, uma agora eu vertigem aqui. mexi. Tá bom, tá Eu não ok. estou conseguindo me concentrar aqui com essa setinha andando para lá e para cá. Dá um jeitinho de acalmar essa mãozinha nervosa aí, por favor. Beleza. Então vamos lá, seguimos. É, o, o personagem Garuda, chama-se Garuda, né? Esse personagem Garuda, a forma dele, ó, o que a gente tem muitas das descrições dos personagens védicos, das histórias védicas, e tem uma contrapartida num processo que é válido. É, assim, ele é funcional, ele é fértil, produz conhecimento, mas não necessariamente precisa necessariamente ser absolutamente realístico do ponto de vista pragmático. A metáfora tem a mesma função de conhecimento. É como um sonho, por exemplo. Um sonho, ele é uma projeção de realidade num ambiente simulado, mas exerce função de produzir conhecimento no cérebro, tá? Então as metáforas e as mitologias seguem esse raciocínio. Eles vão nessa direção, tá bom? Garuda, por exemplo, ele é descrito como uma águia, é um pássaro, é um ser híbrido, metade homem, metade pássaro, ok? Esse Garuda, ele é o transportador de Vishnu. Então Vishnu senta-se sobre o dorso desse ser, né, mágico, e esse ser mágico, então, transporta Vishnu para onde ele quer, para onde ele precisa ir. Então, esse é o contexto para facilitar a nossa visualização. Vishnu não precisa de ter um transportador, ele está em toda parte, então ele pode simplesmente se manifestar onde ele quiser, ok? Ainda assim, ele aceita essa, esse atributo, essa atribuição, porque isso também ocupa como se fosse uma terapia ocupacional, é aqueles que se cercam ao redor dele e querem prestar algum tipo de serviço direto à pessoa suprema. Então, em algumas ocasiões, ele vai ser visto pessoas assumindo a posição de guardas, assumindo a forma de guarda-sol, assumindo a forma sabe, de rios, de ambientes, de seres como, por exemplo, Hanuman ou a Garuda, que vão então compor um quadro que é como numa peça de teatro, onde os personagens realizam funções específicas para exercer uma lila, que é um passatempo do Senhor Supremo. Tá? São chamadas lilas. E Garuda, ele então tem essa função de transportar Vishnu. Garuda, ele é comparado aos sábios, dos quais Narada Muni é o arquétipo principal na posição como mestre espiritual. Por quê? As águias, por exemplo, as águias, elas não têm predadores naturais. Elas não têm predadores naturais. Nenhum outro ser preda as águias, a não ser os vermes que as comem quando elas morrem. Mas aí ela já não está mais na sua atribuição de ser assim, atacada ou, enfim, prejudicada na sua dignidade de vida. Ela não tem predadores naturais. Ela voa alto no céu. Ela voa muito alto no céu. E de lá de cima, ela, a 1,5 km de distância, enxerga um escorpião no meio da grama ou um peixinho na superfície da água. Então, as águias possuem olhos de precisão e não possuem também
predadores naturais. O que significa isso? Os representantes de Deus são como águias. Eles voam alto, porque eles conhecem os assuntos do Senhor Supremo. Eles não possuem predadores naturais, o que significa que eles não são egocêntricos, eles não possuem vaidades no coração, eles não possuem crueldade no seu coração, violência, pecados, né? Vamos colocar assim. Eles são livres dos pecados, que seria o equivalente dos comportamentos humanos que geram indisposição, sofrimentos, inveja, etc., todos esses fenômenos aí, tá? Então, os representantes do Senhor Supremo, voam no céu, ou seja, eles conseguem enxergar a uma longa distância, então eles têm visão de futuro e não têm predadores naturais, o que significa que eles estão livres de pecado, ou livres dos comportamentos humanos que caracterizam a condição de um ser humano condicionado na condição de raça humana. Eles estão um pouco acima, né, da condição humana, entretanto, convivendo com humanos. Porque a águia voa no céu, ela está no céu, mas ela convive com os seres terrestres. Então, Garuda tem essa formação. Estou fazendo esse paralelo porque Narada Muni, ele tem um atributo nele que ele pode entrar na transcendência e entrar na simulação, que é o chamado mundo material. Então, ele faz uma ponte entre o Ser Supremo, Vishnu, e as suas criaturas, que habitam os mundos chamados materiais. E ele, então, advoga a causa das almas condicionadas perante o Senhor Supremo, levando notícias, boas notícias, da evolução que a humanidade está fazendo e de como o conhecimento védico e a cultura védica está produzindo almas liberadas. Então, ele é como se fosse um embaixador de boas notícias ao Senhor Supremo. Esse é Narada Muni. E Narada Muni é o representante principal de todos os mestres espirituais autênticos dentro da senda védica, principalmente, especificamente, né, principalmente os Vaishnavas. Tá bom? É só para vocês conhecerem um pouquinho mais do significado que tem esse personagem dentro do nosso contexto. Ele é a nossa referência de comportamento e de postura enquanto mestre espiritual. Então, a gente se mira nele, ou se equipara nele, nós pareamos nele para desenvolver em nós as características que são emanentes dele, tá bom? Como representante do Senhor Supremo. Aqui, Narada Muni, o Narada Muni aqui, o que acontece? Ele está explicando o que acontece no chamado final do milênio, tá? O universo, como um todo, ele tem um fenômeno que é a entropia. Então, no sistema atual, que é o chamado Big Crush, nós temos o Big Bang e o Big Crush. São dois conceitos. O Big Bang é aquele que expande o universo. E o Big Crush é aquele que retrai o universo. É como uma fruta, né? Uma maçã. Você tem a maçã, ela vai se expandindo, ela se expande, e ela fica refulgente, e ela fica cheia. Daí ela começa a murchar. Ela murcha. Então, o universo, ele também passa por esse fenômeno, tá? É a entropia. Nos Vedas, esse fenômeno da entropia é descrito como a respiração do Senhor Supremo, em que o Senhor Supremo, ao respirar, ao inspirar ou ao expirar, gera toda a criação. Toda a criação ocorre no intervalo entre uma respiração do Senhor Supremo, que envolve uma inspiração e uma expiração. Tá? Quando ele inspira, todos os universos voltam para dentro do corpo do Supremo. Quando ele expira, todos os universos da criação toda saem para o ambiente externo. Tá? Então, essa visão analógica é para nos dar uma noção de como é que funciona o processo da criação do universo.
E os dados de matemática e astronomia, e também as constantes universais, apontam para essa direção, que é assim mesmo que acontece. E, nesse caso, os universos são manifestos com uma expiração. E aí você pode traduzir isso como o Big Bang. Você, assim, as fórmulas matemáticas têm uma função de descrever isso. Então você tem uma expiração, que é uma expansão. E a velocidade da expansão universal, ela é mais rápida que a velocidade da luz, o que dá uma sensação de infinito. Só que não é assim, tá? O universo tem um fim. A sensação, devido à velocidade da expansão, é de que é infinito. E é infinito porque nós não conseguimos vencer essas distâncias devido ao fato de que é maior que a velocidade da luz. Porém, chega a um determinado ponto em que ele volta novamente a se recolher. E isso é o que se chama de Big Crush, que significa a dissolução, a entropia absoluta do universo como um todo. Dura alguns trilhões de anos, mas demora, né? Então vai dar tempo da gente fazer tudo que a gente tem que fazer, ainda vai sobrar tempo, tá tudo bem. Assim, a gente precisa se preocupar com esse Big Crush aí, porque vai dar tempo de tudo que a gente precisa fazer em termos de evolução, chegar até civilização nível 5 da escala de Kardashev, que seja, e ainda vai sobrar tempo. E, agora, essa descrição, que é identificada atualmente pelos dados das ciências naturais, né, tais como as constantes universais e o tipo de matemática que permite as equações de buracos negros e cálculos de distâncias universais, permite fazer a mesma afirmação que está sendo feito aqui no Srimad Bhagavatam. Então, a conta fecha. Só que aqui está sendo colocado de uma maneira mais, vamos dizer assim, analógica, mais simplificada, para que o aprendiz tenha uma noção sem que ele precise necessariamente conhecer as fórmulas matemáticas, o que é uma coisa muito boa para nós, porque se a gente tivesse que, né? Felizmente tem os cientistas, os matemáticos que se dedicam a isso, e para nós é uma vantagem, porque eles o fazem e nós ficamos liberados de fazê-lo, porém, por uma questão de dignidade, nós honramos o esforço que eles fazem de nos dar as fórmulas prontas. Nós agradecemos muito, os honramos e desejamos que os governos paguem muito bem a eles para que eles fiquem felizes e tenham confortos, porque eles merecem, pelo trabalho que eles fazem para o nosso benefício. Agora, a descrição que é feita nas escrituras sagradas lida com um público mais simplificado, um público mais genérico, um público maior, que não tem a qualificação técnica de entender em pormenores o funcionamento da estrutura da manifestação cósmica em termos da sua logística operacional detalhada, que envolve conhecimento de física, biologia, cosmologia, astronomia, matemática, etc. Então, o aprendiz é liberado dessa pressão e é oferecido a ele uma formulazinha simplificada, analógica, para ele aprender, assimilar as mesmas informações de uma maneira mais, vamos dizer, lúdica. Como quando você ensina para o seu filhinho o processo da criação de um bebê de maneira lúdica, através do mito da cegonha. O mito da cegonha, por exemplo, observe o mito da cegonha. É um mito moderno, foi criado recentemente, mas funciona muito bem. Como é o mito da cegonha? Uma cegonha está trazendo numa sacolinha um bebê. Essa cegonha chega numa casa. Normalmente essa casa ela está à noite, né? A cegonha ela viaja à noite para não ser assim vista o que ela vai fazer. Ela então chega na porta da casa, bate com o bico na porta da casa. A mulher da casa vem, abre a porta e voilá, tem um bebê ali na porta, numa cestinha. Essa mulher pega o bebê, leva para dentro da casa. E assim ela tem um filho. Não é assim que nós contamos para os nossos filhinhos quando eles são pequenos? Alguém já contou isso? Ainda existe isso daí, né? As mães ainda falam assim. Muito bem. Agora, que pode dizer, mas isso é só uma historinha. Não, não é. É a descrição
pormenorizada de um relacionamento sexual. Observe a cegonha. É um animal fálico. Aquele bico da cegonha poderia ser um bico de um papagaio. Também consegue carregar uma sacolinha. Mas por que o bico de uma cegonha? Porque é um objeto fálico, pontiagudo, penetrante. Lembra o órgão sexual masculino predisposto à ereção. O bebê, na sacolinha, é onde estão preservados os bebezinhos no corpo do homem, que é o útero masculino. O testículo masculino é o útero masculino, nanotecnologia, preserva 500 milhões de bebezinhos e é transportado por um objeto fálico. Assim é a descrição do órgão sexual masculino. E esse órgão sexual masculino, ou a cegonha, viaja à noite, voa à noite. O professor Freud descrevia que quando a pessoa sonha que está voando, isso é fálico, ou seja, é o desejo sexual. E se você observar a cegonha, o que ela está fazendo? Voando. Ou seja, é uma relação sexual. Quando essa cegonha encontra o local adequado, o que ele faz? Ele bate na porta. O que isso significa? Que o homem corteja a mulher para que ela fique predisposta a recebê-lo satisfatoriamente para um ato sexual. Então, ele estimula a mulher e ela então se abre para que ele possa entrar na intimidade feminina. Isso é representado no momento em que a cegonha bate com o bico na porta da casa e a mulher, do lado de dentro, abre a porta, indicando que ela, então, está predisposta a se abrir para receber as sementinhas transportadas pelo objeto fálico, a cegonha ou o órgão sexual masculino. Depois, por que quem abre a porta da casa não é a avó, o avô, o tio, o homem, o pai? Por quê? A cegonha está do lado de fora. Do lado de dentro da casa, em tese, estaria o pai e a mãe. Poderia ter uma avó, um parente. Mas por que é a mãe que abre a porta? É porque é a mulher. O pai está do lado de fora da casa, na verdade. É a própria cegonha. E a mãe, então, pega esse bebê e leva para dentro de casa. E a criança cresce dentro de casa, ou seja, no ventre da mãe. Então, através do mito da cegonha, nós explicamos para uma criança exatamente o que acontece no cortejo entre um homem e uma mulher e uma relação sexual propriamente dita, em todos os detalhes. Só que é contado de uma maneira que ela fica feliz, fica satisfeita, se diverte com isso. E a operação se dá de maneira lúdica. Chama-se mitologia esse sistema. Funciona muito bem, por um tempo. Depois você tem que falar a verdade, como é que funciona na prática. Mas, por um tempo, funciona muito bem. Vocês entendem isso? Faz sentido? Vocês já tinham percebido que é assim que funciona? E é assim que funciona em todos os processos mitológicos. Todas as descrições mitológicas têm essa mesma função. O mito não é simplesmente uma história inventada, inútil. O mito é uma história criada para facilitar o entendimento de um grupo de pessoas que não conseguem acessar aquela informação ou não podem acessá-la, por motivos técnicos ou éticos. O Senhor Supremo, ele é muito fértil, a imaginação dele é muito fértil, ele é muito inteligente. E ele cria muitas histórias para facilitar o nosso entendimento. Aqui está sendo descrito que, no final do milênio, quando a personalidade de Deus, olha o verso, né? O Senhor Narayana deitou-se dentro da água da devastação. Brahma, que é o primeiro ser gerado, autógeno, Brahma começou a entrar nele, juntamente com todos os elementos criativos. E eu também entrei através de sua respiração. Tá? É uma forma bem simplificada de explicar um processo complexo que atualmente os pensadores naturais chamam de Big Crush, que é a entropia do universo. O Srimad Bhagavatam é uma escritura que vai levar em consideração 3 tipos de
alunos. Os alunos iniciantes, os médios e aqueles que estão concluindo o curso. Aqueles que estão na fase de conclusão do curso entendem o tipo de linguagem metafórica que é utilizada nas escrituras para dar atenção e cuidado aos alunos anteriores. Tá? Então, essa é uma dessas descrições aí, tá bom? Nós vamos ver muitas delas daqui para frente, mas todas elas são repletas de significados profundos que podem ser demonstrados através dos processos das ciências naturais. Evidentemente que a cosmologia védica não vai apresentar os detalhes técnicos, não nesse tipo de contexto, né? Mas, por exemplo, só por uma curiosidade para finalizar a minha fala, por exemplo, é que os ingleses, né, invejosos do conhecimento dos indianos e os muçulmanos pouco violentos e até um pouco, vamos dizer assim, violentos, queimaram muitos livros, destruíram os conhecimentos, por ignorância. Alguns que foram preservados ainda estão preservados, né? Assim, foram salvos dessa barbárie. Mas existem certos textos que ensinam, com fórmulas matemáticas e física, como construir uma nave espacial que flutua por gravitação, por gravitação zero, por gravidade zero. Fórmulas matemáticas. Isso há 5.000 anos atrás. O Hitler, os cientistas do Hitler, eles iam muito na Índia. E o Hitler, por exemplo, não atacou a Índia. Ele não bombardeou a Índia, ele não atacou a Índia. Ele tinha uma relação de adoração à Índia, na verdade, o Hitler. E ele queria esses conhecimentos de produzir tecnologia de futuro com base nos dados de física e matemática dos indianos. É muito conhecido isso, de que os cientistas do Hitler faziam coisas que o mundo estava assim um pouco fora do contexto e eles pegavam os equipamentos dos alemães para fazer engenharia reversa, porque como eles conseguiam esse tipo de... Bom, enfim, não vou entrar nesses detalhes aí, mas é muito conhecido do público que o Hitler buscava conhecimento técnico na Índia. A suástica nazista, por exemplo, é um símbolo védico. A suástica nazista significa poder, vitória e a influência sobre o mundo. Agora, a suástica nazista aponta para 3 fases: poder, vitória e influência sobre o mundo do ponto de vista material, poder, vitória, influência sobre o mundo do ponto de vista do Gyana, que é o conhecimento, que é a capacidade de entender a psique, os fenômenos sociais da humanidade, e poder, vitória e influência sobre a ilusão, para transcender o ciclo do samsara. Se vocês observarem, a suástica nazista é a representação do ciclo do samsara, o renascimento e morte. Não é a suástica nazista, é a suástica védica. É que os nazis obtiveram esse dado e ficou parecendo que era deles. Assim como o futebol parece que é dos brasileiros, mas foram os ingleses que inventaram. Então, a suástica é védica. Inclusive, a palavra suástica é uma palavra védica. Quando nós falamos swaha, poderia ser swastika, tem a mesma raiz. É uma palavra védica. O Hitler e os cientistas alemães iam para a Índia para aprender conhecimentos do futuro. Então, tem muita coisa que poderia ser descrita. Esse conhecimento védico é do futuro. Só que ele é plantado no passado. Ele leva em consideração essas 3 fases, como eu disse. Os iniciantes, que é o grande público, e isso é feito através de folclore, através de muita mitologia, que é o que se chama de hinduísmo. Depois você tem os gyanis, que vão metabolizar ou metaforizar o sentido da criação da existência, chamado Gyana, ou o impersonalismo, Mayavadi, enfim, os vedantistas. E, finalmente, você tem os concludentes do curso, que são aqueles que são capazes, com uma lente, olhos de águia, reconhecer e ver a pessoa suprema por detrás de toda a criação. Esses são os Vaishnavas. Então, tem conhecimento para o grande público,
conhecimento para o público intermediário, que são os vedantistas, e tem conhecimento para aqueles que querem aperfeiçoar a sua capacidade de entender o Supremo através dos olhos das águias, que são os Vaishnavas. Tá bem? Muito bem, então eu vou pausar aqui agora. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.